Muito obrigada. Obrigada, Antônio, pelas palavras. Obrigada, pessoal, por estarem aqui às 19 horas dessa segunda-feira. A minha exposição hoje, eu vou abordar temas bem práticos e, inclusive, eu gostaria que vocês pontuassem aquilo que vocês tiverem. Oi, Jéssica, você está com o seu áudio aberto. Gostaria que vocês interagissem, fizessem as perguntas. A aula, eu quero uma aula interativa, gostaria de combinar com vocês assim, então vocês fiquem livres para questionar ou no chat, quem quiser, mas aí no chat o Antônio vai estar me ajudando. E se quiser abrir a câmera e falar no momento, também, Viu? Eu tá vou bom? comer 4 horas da tarde ali. Não faz Antônio, tu daí, ó. pode 4 horas fechar eu vou estar o no instituto para microfone dar do prova para os meninos. pessoal? Daí é Eduardo. capaz de eu sair e vou direto para o instituto. Sim, pro. Fecha de todo mundo, por favor, e aí quando abrir é melhor, senão fica difícil para poder ajudar aqui. Uhum. Então vamos lá. O tema de hoje nós vamos abordar a inteligência artificial e a generativa como um motor da vantagem competitiva. E a grande pergunta que a gente sempre se faz aqui quando a gente traz esse tipo de tema é o que está sendo feito no mercado, como a gente está estruturando as nossas áreas, que tipo de estrutura de frameworks nós estamos a trabalhar. Então, eu vou compartilhar esse tipo de material com vocês aqui, tá? Aqui um pouco sobre o LabData, para quem já conhece, nós temos laboratórios aqui no LabData, são laboratórios de última geração, onde o aluno aprende muito toda a parte de IA na prática, tá? Então a gente tem isso e a gente tem também o MBA, que é um curso focado para o desenvolvimento daquele executivo que já é técnico e quer se aprimorar numa outra área mais com profundidade, mas também vendo temas de administração, tá? A fundadora é a professora Alessandra Montini. Eu vou falar um pouco sobre mim. Eu venho de uma carreira de tecnologia há mais de 30 anos. Eu assumi como CIO de organizações de mídia e entretenimento em 2006. Eu tenho um MBA em comportamento do consumidor e um outro MBA em Big Data e Analytics aqui pela FIA. Eu também fiz uma especialização em marketing. Hoje eu faço parte de três conselhos de duas ONGs. Uma delas é para o desenvolvimento de mulheres na carreira de tecnologia. Aqui no curso da Labdata, a gente desenvolve alguns cursos especializados mais focados em negócios. E em 2018, eu criei uma empresa focada na jornada de dados. É uma boutique de inovação, que foca principalmente em indústria 4.0. Então, o que eu vou mostrar para vocês são coisas aqui que a gente fez nessas indústrias, para que eu possa compartilhar com vocês o aprendizado. Eu sou apaixonada pelo mundo digital, gosto muito de usar o conhecimento e compartilhar esse conhecimento na proporção, para proporcionar negócios, para o desenvolvimento de pessoas. Eu ajudo em algumas mentorias. Algumas empresas que eu já trabalhei, vocês devem conhecer o Terra, a Portugal Telecom, o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu sou uma pessoa muito focada também em trabalho voluntário, e esse trabalho voluntário, a gente busca fazer a inserção de mais pessoas no mercado de tecnologia, tá bom? É, eu sou gaúcha, mas casei com um paulista e por isso estou aqui nessa cidade. Eu amo São Paulo. Vamos falar um pouquinho, então, para começar o tema de motor de visão competitiva. Eu queria trazer um ponto que a gente fala sobre nexialista. O ser humano nexialista é aquele ser humano que ele consegue ter capacidades diferentes de várias áreas do conhecimento, né? O conceito nexialista vem, não sei se vocês lembram quando alguém fala assim: "Ah, não tem nexo". Na verdade, o nexo é a ligação de duas coisas em comum. Então, o nexialista é essa pessoa que consegue enxergar diferentes pontos de vistas em ambientes complexos, tá? Então,
são pessoas que têm como capacidades de competências a visão estratégica, uma adaptabilidade, uma curiosidade intelectual, uma capacidade de se comunicar, de conseguir transitar em diversas áreas, de trabalhar o pensamento criativo, de ajudar nas implementações de inovação. Por que que eu trouxe essa questão para iniciar falando do nexialismo? Porque a maioria dessas características está atrelada ao ser humano. E nós estamos entrando numa era cognitiva, numa era em que a inteligência artificial, ela hoje, ela tem reconhecimentos de padrões, ela tem uma análise massiva de dados, mas as habilidades humanas, ela ainda não faz desta maneira como o ser humano. Então, por isso a gente traz o nexialismo, que é essa complexidade que o ser humano tem de entender esses vários ambientes, são habilidades muito valorizadas. E elas vão ser habilidades essenciais quando a gente fala para o futuro, utilizando a inteligência artificial. Quando a gente olha para o cenário, não sei se vocês estão vendo na minha tela, mas quando a gente olha para as habilidades essenciais para 2030, o que a gente destaca de principais habilidades são as habilidades de Data Analytics, ok? Habilidades de alfabetização tecnológica, curiosidade, que quando a gente traz uma alfabetização tecnológica e junta isso com uma curiosidade de aprendizado ao longo da vida, isso potencializa a aplicação em processos inovadores. Muitas vezes, o ponto de vista que você tem a respeito de uma determinada situação, ele é complementado quando você entende como a tecnologia pode ser utilizada nisso. Então, você faz uma combinação que potencializa a solução de problemas complexos. O pensamento criativo também é uma das habilidades para 2030 com muita relevância. Resiliência, flexibilidade, agilidade também são características relevantes. Pensamento analítico, entender os dados, porque ou seja, através de fatos não existem argumentos, né? Ou seja, os dados explicam, os fatos explicam. Então, esse pensamento analítico e essa correlação de entender o nexualismo que existe entre cada um deles, ou seja, essa pessoa que consegue trazer e entender a ligação desses pontos, faz muita diferença. A automotivação e a autoconsciência também é relevante. Uma estruturação do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é você ter esses frameworks, essa metodologia na resolução de problemas, ajuda muito como uma vantagem competitiva do indivíduo. Empatia e escuta ativa é a característica humana que você faz com que você tenha engajamento e você tenha mais a cocriação. Por quê? Quando a gente fala desse movimento, desse momento que nós estamos vivendo, um momento extremamente acelerado pelas tecnologias, cada vivência e cada ser humano tem diversas formas de aprendizado. Você entender isso através dessa escuta ativa e ter essa empatia de se colocar no lugar do outro para perceber o como ele enxerga este ponto de vista num processo de inovação para a resolução de problemas complexos, são habilidades muito importantes para quem trabalha nessa área de tecnologia, tá? Então, daquelas habilidades que a gente trouxe essenciais para 2030, com a questão da inteligência artificial, essas habilidades aqui eu destacaria como as principais, tá? Isso aqui vem do processo do World Economic Forum, tá? Como referência. Bom, uma vez que a gente viu essa visão do indivíduo, como é que a gente está nesse processo da nova dinâmica da economia? O que nós percebemos que os ativos hoje que nós temos de
ativos que são intangíveis, eles correspondem a mais de 80% das transações que nós temos hoje na nossa economia. São dados, são as capacidades computacionais que a gente tem, a IA. Então, a gente tem um volume muito grande, nós temos um volume muito grande dessa, desses dados transitando, e o que faz com que nós tenhamos essa capacidade e a necessidade de reconfigurar tudo isso. Porque as empresas, elas capturam hoje dados no volume de petadados. Quando você olha e percebe que cada indivíduo tem no mínimo três dispositivos, quando você olha para você dentro de uma casa, ou dentro da tua vida, né? Dentro do teu ambiente de trabalho. Você tem o seu computador, você tem o seu smartwatch, o seu celular. Então, você tem pelo menos três dispositivos que estão o tempo inteiro coletando informações, capturando o seu comportamento, capturando os dados que você interage. Toda vez que você baixa um novo aplicativo e você lá dá o aceite, quando você dá aquele tique que aceita que você está baixando esse app novo, você está compartilhando mais dados. Então, isso tudo, a empresa que consegue estruturar, interpretar e atuar de uma maneira em que ela utiliza a IA como uma vantagem competitiva, ela exponencializa a sua forma de utilizar e criação de produtos. E este é o grande desafio, é como você utilizar isso de uma maneira que efetivamente capture e interprete essa vantagem competitiva nos seus produtos. Eu vou mostrar um pouco mais à frente algumas coisas que estão sendo feitas. Professora, Pois não? só interrompendo um pouquinho, o Ricardo Teixeira Veiga, ele fez uma pergunta. Com a chegada da superinteligência nos próximos anos, estima-se que um agente de IA terá aptidões do nível de doutorado em todas as áreas do conhecimento. Nas competências intelectuais, o que sobrará para nós, humanos? Como é o nome da pessoa que perguntou? Ricardo. Ricardo. Ricardo Teixeira, né? Então, Ricardo, o que a gente espera é que cada vez mais o ser humano tenha a IA, os superagentes, eles vão ter um conhecimento muito grande. Mas essa conexão humana da empatia, das habilidades que eu comentei no início, por isso eu comentei com essas habilidades do indivíduo, elas vão se complementar a esses agentes. Então, muitas vezes o poder criativo, as decisões, elas vão sim, o agente vai ser a sua extensão, a sua inteligência ampliada. Mas você trabalhar essa visão o mais humana é um ponto relevante para você entender. Eu não sei se você viu um filme que chama Blade Runner. Blade Runner. É muito antigo esse filme, já teve a versão 2, a versão 3. Tem um ponto muito bonito do filme, que é uma cena na chuva, em que esse humanoide chora. E ele chora por quê? Porque ele tem um prazo de validade. E ele diz: como eu vou compartilhar os momentos que eu tenho? Como eu vou explicar e entender os sentimentos que existem? Ainda os sentimentos são coisas que a inteligência artificial e mesmo uma superinteligência ainda não está apta. Por mais que ela escreva de maneira a levar a uma interpretação de sentimentos, mas o sentir propriamente dito ainda não está incorporado. Tá? Então, eu vejo que o momento que nós estamos agora, o futuro eu ainda não tenho uma previsão, mas assim, o que eu vejo hoje é a visão é integrada, é uma inteligência ampliada, tá? Mas vale a pena, é uma pergunta para ser reflexivo para a gente entender qual será o nosso papel dentro das organizações, uma vez que as superinteligências, que ainda não vêm agora, mas como elas vão complementar, tá? Vão nos complementar, tá bom? Bom, vamos continuar aqui então.
As organizações, essa visão acelerada que o próprio Rodrigo trouxe aqui, a aceleração tecnológica, elas nos traz muita produtividade, precificação de mercado para a gente entender como a gente vai fazer isso e a estrutura de mercado, como nós vamos organizar as nossas organizações, as nossas empresas, para que a gente ganhe todas essas características que os agentes de IA e que as IAs e que as soluções permitam ser implementadas. Hoje, as organizações, a grande maioria das organizações, elas ainda não estão no nível de maturidade que permita você ter uma organização AI first. Não é toda a organização que está assim. Então, existe muito alguns pilares que eu vou trazer aqui para vocês, que são 5 pilares, que nos orientam para que a gente possa transformar a nossa organização e começar a implementar esses modelos de inteligência, seja para a gente ou seja simplesmente modelos preditivos, mas tudo tem um nível de maturidade, tá? Professor Walter, realmente, a ponto de eu falar para ele assim. Antônio, tu fecha o da Miriam, por favor, o áudio. Alguns executivos, eles começam a ver a IA como não só uma ferramenta, mas uma infraestrutura estratégica. E quando a gente fala de infraestrutura estratégica, é essa questão de foundation da IA. Porque a IA combinada, que é essa que eu comentei com vocês, onde você tem uma inteligência artificial que ela faz análise massiva de dados, que ela tem uma velocidade de processamento, junta com a capacidade humana de resolução de problemas, de imaginação criativa, de ética, né? Porque a gente tem uma questão, o ser humano tem algumas características inerentes, tem um contexto cultural que envolve as crenças desse indivíduo, né? Da própria cultura da organização. Então, quando nós juntamos isso e criamos essa inteligência combinada, ajuda nessa definição de uma IA que ela passa a ser uma infraestrutura estratégica que permite que os executivos possam efetivamente tirar maior vantagem com relação às soluções que vão ser implementadas dentro das organizações. Ok? Vou passar aqui para frente. Bom. E isso requer o quê? Um reposicionamento de modelo operacional, para que a gente possa trabalhar efetivamente um crescimento dos negócios. Sobre um ponto de vista, de inteligência ampliada, e essa ampliada e combinada, que toda hora que eu vou falar dessa combinação e ampliação, que é potencializar essa inteligência humana, ela passa por uma revisão de projetos de negócios, ou seja, começa a exigir do nível executivo que reveja o seu portfólio sobre essa ótica daquilo que eu posso automatizar. Então, algumas empresas hoje, antes de sair contratando novos recursos, novas pessoas, elas fazem a seguinte pergunta: existe algum agente de IA que possa fazer este tipo de trabalho? Existe uma plataforma de IA que seja capaz de fazer o que eu estou precisando fazer, ou eu preciso efetivamente contratar um ser humano? A empresa que já está fazendo isso é a Natura. A Natura ela já está fazendo esse tipo de eh, ação quando ela faz o processo de recrutamento. Ela recebe uma demanda, por exemplo, o RH, o executivo, manda uma demanda, encaminha uma demanda para o Departamento de Recursos Humanos para contratação de um determinado profissional, para exercer um job description. E nesse job description tem algumas características que são levadas para a área, o comitê de IA, que vai fazer a seguinte pergunta: isto daqui eu posso criar um agente de IA? Eu tenho esta possibilidade? Se sim, esta vaga ela não é preenchida por um ser humano e sim é avaliada a possibilidade de usar uma plataforma ou um agente, tá? Mas para você fazer isso, você precisa criar governança,
você precisa ter regras claras de como vai utilizar isso dentro da companhia. Tem que ter um código, tem que ter uma governança de IA muito forte, tá? Então, a aceleração da adoção de novas tecnologias, sem ter tantos riscos associados, exige essa visão de processos estruturantes, de governança, de ética, para você poder entender se você vai requalificar seus times para capturar esse valor de inteligência artificial ou se efetivamente você vai adotar um novo modelo ou uma nova plataforma dentro da sua organização, tá? Se alguém quiser colocar algum ponto aqui, por favor, sinta-se à vontade, tá bom? Essa inteligência combinada que eu mencionei anteriormente, ela tem duas características muito claras. É a conexão que você gera, na medida em que você cria um ambiente, uma interface mais fluida de colaboração entre humanos e sistemas. E aí, sistemas, estamos falando de fluxos interativos, automação, estamos falando de copilotos. Então, isso ajuda nesse processo de conexão, quando você cria essa possibilidade de interligar a colaboração do humano com os sistemas. Isso resulta em quê? Em decisões mais conscientes, decisões mais inteligentes para a companhia e um valor mais significativo e sustentável. A inteligência combinada tem que levar em consideração também as questões de um comitê de IA. Por quê? Aqui vem muitos pontos estratégicos quando você faz a inteligência combinada para adoção dentro da companhia, que exige que você tenha minimamente um consenso entre mais líderes da companhia, né? E não sair instalando e criando algoritmos sem ter um consenso dentro desse comitê, porque senão você começa a criar uma complexidade desnecessária sem a clareza que você precisa ter nesse ambiente, tá? Implementar essa governança, ela é, digamos, fundamental com relação à estratégia da companhia. Não existe uma regra para uma governança específica. Não existe, eu vou fazer a governança e ela vai ser replicada de uma empresa A para uma empresa B. Essa governança de dados e essa governança de IA, ela passa por uma questão muito robusta de análise dos executivos com relação à estratégia que você tem na sua empresa. E essa estratégia, ela difere. Então, por isso não existe uma fórmula, existe um framework sugerido, mas esse framework sugerido não é o que a gente vai simplesmente fazer um paste-cola. Não, você precisa avaliar cada item desse framework, como você vai fazer essa adoção. Quando a gente fala de investir numa plataforma de dados para você coletar essas informações e fazer a ativação, por exemplo, de insights, de uma plataforma analítica de dados, ou seja, você vai criar produtos, você vai gerar tomada de decisões, você vai implementar agentes, você vai criar um ambiente ou até multi-agentes. Essa plataforma, investir nessa plataforma, tem algumas características que são fundamentais. A primeira delas é, antes de você adotar essa plataforma, você precisa ter uma cultura e pessoas que conheçam minimamente um letramento de dados, para que você possa começar a fazer com que mais pessoas entendam e compreendam o ambiente que está sendo criado, né? E isso requer, quando você avalia na cultura da experiência, ela está muito atrelado a crenças. E as crenças, para a parte da cultura, se faz fundamental quando você cria os laboratórios. Então, por isso a importância e a relevância de você ter laboratórios de teste, você ter laboratórios, fazer hackathons, você compartilhar conhecimento. Isso cria uma cultura, forte na visão da implementação de dados e, ao mesmo tempo, você começa a promover uma visão
mais focada em tomada de decisão efetivamente baseada em evidências. Não só em, não em opiniões, eu acredito ou eu tenho, mas sim baseada em dados e fatos, tá? Isso dentro dessa Professora, governança, pois não? temos mais uma pergunta do Mauro. Quais seriam essas plataformas de dados? Entre parênteses, Databricks ou Snowflake? Seriam elas como as principais? É, sim, essas duas plataformas são as mais utilizadas para as grandes organizações, Databricks e Snowflake. Mas as grandes empresas já se utilizam delas. Mas não adianta só você implementar a plataforma, me entende? Você precisa criar essa cultura que eu estou comentando. Então, e fazer antes de você adotar uma plataforma de dados ou um foundation dessa arquitetura, é necessário criar esse letramento. É necessário você compartilhar visões diferentes. É necessário você ter a visão de cada área, porque o nível de maturidade dentro da organização difere de áreas para áreas. Então, você conseguir criar MVPs, criar soluções que comecem a promover essa visão e a vivência de utilizar dados para tomada de decisão ajuda muito. O Databricks e Snowflakes hoje são as principais plataformas de dados. Mas não é todo mundo que consegue utilizá-las. Então, você ter três níveis, que é você ter o especialista, a visão do executivo de negócio e a visão do intermediário, daquela pessoa que é o citizen, ajuda também a utilizar melhor essa plataforma de dados, tá? Então, quando você for adotar essa tecnologia para usar a plataforma, o ideal é você ter um mapeamento de como você vai estruturar as pessoas, a organização e os dados que você vai ter. Ou seja, qual é o POD, que é pessoas, organização e dados, como é que você vai estruturar isso para você trabalhar. Hoje você tem três tipos de formas de trabalho com relação a essa estrutura. Você pode ter uma estrutura centralizada, descentralizada e híbrida. Depende, você pode começar com uma, por exemplo, com uma estrutura híbrida, ou pode começar com uma estrutura centralizada e migrar para uma híbrida, mas tudo vai depender do nível de adoção e letramento e maturidade, tá? Professora, Pois não. o Ricardo, ele fez um comentário apenas. Ele comentou o seguinte: pelo que entendi, o profissional emergente deve combinar competências de um filósofo, que é a capacidade crítica e analítica, habilidade de pensar, e de um pesquisador para raciocinar com base em evidências. Eu diria que todo ser humano deveria fazer isso na sua vida, para tudo, né? Entender o motivo pelo qual, o porquê ele está fazendo uma determinada ação e ver as consequências disso. Sim, de certa maneira, sim. Bom, para garantir compliance e segurança sem travar a inovação, é um ponto que você tem que avaliar no seu statement da sua governança. Porque muitas vezes, quando você não quer correr riscos, você às vezes trava o processo inovativo dentro da sua organização. Então, ter um bom senso daquilo que você vai implementar faz total sentido, tá bom? Alguém tá com o microfone aberto, Antônio, estava dando vazão aqui. Vamos lá. Professora, Pois não? temos mais duas perguntas. O pessoal não quer abrir o microfone? Pode abrir, tá? Pode O falar também. Rodrigo, você quer falar aqui, Rodrigo? E o Carlos também? Ó, o Adriano, ele quer falar. Adriano, pode Pode abrir. abrir. Boa noite. Boa noite, Adriano. Professora, nesse contexto da governança, eu gostaria de fazer um link com a sustentabilidade. E aí eu gostaria da sua opinião no que diz respeito nesse processo de redefinição de modelos de negócios a partir da IA
generativa. A gente sabe que mecanismos de governança são necessários para garantir a vantagem competitiva que essa IA irá gerar, né? E que ela seja sustentável também. Então, eu pergunto, quais são na sua visão, os principais desafios de sustentabilidade estratégica e de governança que as organizações enfrentam, quando estão integrando IA em seus processos de negócio? Né? Cada organização, Adriano, vai ter que olhar a sua estratégia, mas a sustentabilidade é um ponto fundamental. Hoje, eu te diria assim, eu recentemente, em março, eu estive na ONU, né? Eu estive agora no começo do ano lá. E o tema de sustentabilidade nos Estados Unidos e em outros países são temas relevantes porque estamos falando de como nós tratamos o nosso país na emissão de carbono e tudo mais. E tem muitas soluções que ainda aqui no Brasil não chegaram, e não é só soluções de carbono, eu estou dando só um exemplo, tem outras frentes. Então, o que você precisa quando você está definindo a sua estratégia de IA alinhada a essa sustentabilidade é de que maneira eu faço esse link da minha missão estratégica de sustentabilidade com a adoção da IA que eu estou fazendo. É um processo que exige do executivo perceber isso. Alguém tá riscando aqui na tela. Perceber isso, entendeu? Ter essa visão ajuda a você criar esses insights de que KPIs você vai usar. Então, se você vai criar uma IA que vai trabalhar com a questão de carbono zero, como é que você vai trazer isso? Como é que você vai fazer esse link? E existem muitos parceiros dentro do ecossistema que estão acostumados a fazer isso. Então, você, por mais que você não tenha essa definição ou esse conhecimento in-house dentro da sua organização, você ter isso com parceiros que são habilitados a isso proporciona você ganhar essa agilidade nesse processo, tá? Então, eu te diria olhar essas duas coisas, tá? Dentro do processo de governança. Então, é importante tu ter essa visão também, tá? Carlos, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Considerando todo esse processo e esse cenário, como é que a gente consegue fomentar em pequenas e médias empresas, né, toda essa parte de dados, principalmente com limitação orçamentária, limitação de pessoal capacitado, estrutura, planejamento estratégico? Uhum. Bom ponto, Carlos. É assim, a maioria das empresas no Brasil estão nessa base, estão nesse cenário que você está botando. 80% das empresas brasileiras que faturam até 100 milhões, elas, e segundo dados que a gente tem daqui do Brasil, elas estão nesse patamar de empresas familiares que têm pouco recursos para investimento. Você conseguir trabalhar essa visão de modelos preditivos, você tem hoje plataformas que não precisam ser plataformas como um Databricks ou como o Snowflake que eu comentei. Você tem outros tipos de plataforma que você pode começar a trabalhar com uma estruturação. Então, o grande X é definir como você vai usar a sua IA de uma maneira estratégica, independente do tamanho da sua empresa. Eu vou usar isso, eu tenho uma possibilidade de usar agentes de IA, por exemplo, você pode usar, eu vou mostrar aqui, você pode usar o end-to-end, eu não sei se você conhece, chama end-to-end. O end-to-end, ele faz com que você crie automações e APIs que te permite criar alguns MVPs rapidamente de inteligência artificial. E quando você fala de empresas menores, os desafios não são menores, os desafios são tão complexos quanto os das empresas grandes. Então, você usar seu pensamento criativo e utilizar as plataformas que tem, que eu vou mostrar até aqui algumas, faz com que você ganhe essa celeridade, tá bom? Amanhã tem lanche? Ok, Carlos? Bom, posso continuar então. Vou Ó, aqui para profa, a gente tem a do Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Ou pode falar, qual que é a do Rodrigo? A do Rodrigo falando em estrutura de comitê, data governance, ao que parece, é restrito a grandes organizações. Qual o tamanho disso? Como seria a adaptação para pequenas empresas ou startups? Então, foi o que eu comentei aqui com o Carlos. Você tem que ter uma estratégia definida, ou seja,
a governança, ela não está limitada ao tamanho, né? O comitê ou tudo mais. Tu não vai criar um comitê para uma startup, mas é importante tu ter uns statements daquilo que você considera que é relevante, que é ético, que é correto, como é que você vai utilizar. Você pode nascer, por exemplo, com uma startup que ela já tem alguns KPIs de sustentabilidade, se você quiser. É essa visão estratégica que você tem que trazer. Essa não pode, essa é independente do tamanho da organização. A governança, você pode começar com uma governança mais simples, porque você tem níveis de governança. Você tem níveis para empresas pequenas, para empresas grandes, para empresas multinacionais, né? Então, trabalhar com isso e entender essa visão faz total sentido, tá bom? Bom, quando a gente fala de governança, então, vou abordar aqui grandes empresas e também empresas menores, alguns pontos que eu vejo que são relevantes, que é, você ter uma visão de longo prazo, o seu roadmap, uma visão de longo prazo de quais são os projetos que você tem. E uma vez que você tem esses projetos, você pode fazer essa avaliação que eu comentei. Eu posso fazer esse projeto sobre um ponto de vista de automação, eu posso fazer esse projeto utilizando uma IA, eu posso utilizar esse projeto tendo uma visão simplesmente de uma análise de analytics, eu posso olhar esse projeto por uma visão de desenvolvimento de eh, machine learning individual. Então, tudo isso, quando você tem uma governança de tecnologia, ela faz com que você olhe os seus projetos e as suas demandas, sua visão, com esse olhar, com esse viés, tá? Que é um olhar agnóstico de soluções, mas sim um olhar voltado para o que eu posso fazer com relação aos meus projetos. E aí uma coisa que a gente aprendeu muito claro é o projeto ele tem que tá atrelado ao que ele traz de valor para a companhia. Então, se você conseguir entender desses projetos que estão no teu backlog, desses projetos que estão no teu roadmap, o que são projetos que complementam a sua jornada. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho uma jornada de vendas, tá certo? Do meu cliente de vendas. Então, eu tenho que avaliar o processo fim a fim e avalio qual desses projetos ele tem maior ou menor relevância, e aí eu estou indo para uma parte de priorização. Então, como é que eu trabalho essa priorização desses projetos? E esses projetos, o que que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho dentro da empresa? Ou o que que eu posso fazer com parceiros? Ou o que que eu posso fazer via plataforma? Tudo isso é uma orquestração que você tem, de que você assim ganha a destreza na medida em que você vai implementando essa visão de governança de tecnologia. Para que você, como na área, por exemplo, se você é de uma área de tecnologia, você é o provedor interno das suas outras áreas. Mas o que está acontecendo agora é a área de TI, ela monta esse foundation, essa fundação, e ajuda as áreas de negócio a criar os seus backlogs e a trabalhar em conjunto para que isso seja fluido dentro da organização, né? Porque você tem dentro do teu portfólio, você tem coisas que são de inovação, você tem coisas que são do seu dia a dia, que são projetos, são demandas necessárias, mas que não tem nem necessidade de usar IA. Então, você saber definir o teu portfólio e o teu pipe de maneira que você qualifique isso e desenhe bem aonde você vai atuar, qual é o seu capacity plan, como você vai iniciar, que projeto você vai fazer como MVP. Isso exige de vocês que líderes e se levam, ou até quem não é ainda, mas que está como analista ou que já está numa liderança de gestão, como é que ele faz essa organização sobre o viés de existe algo que eu posso fazer utilizando IA ou não? Aqui eu deixo simplesmente e faço isso de uma maneira tradicional. Tudo isso precisa ter
um rito, precisa ter rituais, precisa ter esses statements que eu comentei, esses passo a passo, que é diferente, não é? A governança ela não é só para grandes empresas. A governança é um processo de como eu tenho que seguir e o que eu considero que são valores inegociáveis dentro da minha empresa, tá? E são processos também que eu preciso implementar, tá bom? Quando a gente fala dessas plataformas, você tem a plataforma de dados, ela requer sempre que você tenha o olhar no teu cliente, o olhar naquilo que você vai gerar de valor para ele e para a companhia. Então, você pode trabalhar modelos de empresas diferentes dependendo do nível de maturidade e de escalabilidade e de velocidade e de orçamento que você tem dentro da sua empresa, tá? Os processos e a padronização de processos, ela está atrelada a essa questão do que você pode padronizar e o que você pode utilizar, por exemplo, como uma análise dos dados que você tem utilizando soluções diferentes de mercado. Eu vou mostrar aqui algumas que eu utilizo que são gratuitas, tá? Mais à frente. Ainda na plataforma de dados, é recomendável que elas tenham analytics, que o analytics vai te dar essa visão dos dados e vai fazer você interpretar, saber como é que você vai se posicionar com relação a alguma tomada de decisão. O analytics ajuda nisso. Então, esses analíticos avançados, e ter pessoas que interpretem isso de uma maneira correta, às vezes você nem precisa ter grandes plataformas. Você pode ter, por exemplo, uma análise de recência, frequência e valor. Não sei se vocês já ouviram falar o que é uma análise RFV, mas uma análise RFV é você ter acesso à sua base e dentro dessa sua base você verificar como você tem a transação que aconteceu. Então, a análise RFV, por exemplo, de recência, qual foi a última data da compra do meu cliente? Com que frequência aquele cliente veio a comprar? E que valor aquele cliente, qual foi o ticket médio que ele gastou? Então, às vezes, uma análise simples disso consegue te gerar clusterização de quem são os clientes que eu preciso atuar com mais foco, quem são os clientes que eu não posso deixar de atender, quem são os clientes que não vai fazer diferença porque eles já estão perdidos, quem são os clientes que são os líderes que eu deveria estar fazendo ações diferenciadas. Então você começa a mapear toda essa segmentação de negócios com relação ao dado. Então, a plataforma de dados, ela te permite essa visão do teu dado como um dado ativo e estratégico. Existe um estudo, se vocês quiserem, do Gartner, que fala a respeito de uma nova economia focada em infonomics, economia da informação. Então, como você gera o ativo do seu dado e esse ativo tem um valor para o mercado. Tá? Então, existem uma matéria só, uma disciplina só sobre isso chamado Infonomics, ok? Bom, esses dados, quando você consegue estruturá-los, eles passam a trabalhar de uma maneira em que eles são a centralização para você trabalhar a maturidade analítica, para você ter a previsibilidade dos os teus algoritmos, você criar modelos de negócios que façam essa integração multidisciplinar. Então, o dado, você consegue fazer essa análise. E não existe modelos de IA se você não tiver essa visão dos seus dados bem estruturados. Não estruturados no sentido de higienizados, mas muito claro a fonte do teu dado que você está usando para o seu modelo que você está criando. Quando você for utilizar essa modelagem para avaliar na sua estratégia, eu vou montar um modelo de negócio, qual é a origem da captura desse dado? Isso exige o quê? Essa integração multidisciplinar. Então, entender que áreas, que disciplinas, aonde eu vou buscar,
qual é o dado, que fontes, que sistemas, como eu vou organizar eles, de que maneira eu vou disponibilizar para criar um conjunto de dados, ou seja, o meu dataset, para que eu possa criar esses modelos de dados que permitam fazer essa análise mais de previsibilidade, de eficiência ou de analytics, ok? A visão de algoritmos para essa tomada de decisão, ela amplia na medida em que você tem um maior volume de dados e você precisa de velocidade para tomada de decisão. Essa visão de velocidade, ela está muito atrelada a você ter as políticas de explainability, ou seja, de explicabilidade dos seus modelos. Quando você cria um modelo, por exemplo, de IA, que você está utilizando um modelo de machine learning, é, a gente precisa entender como é que ele foi criado e por que que ele foi criado e que resultado ele gerou. Por quê? Se você não resolve isso, você pode criar modelos com muito viés. Então, você entender a explicabilidade, criar políticas que garantam que você vai criar modelos de inteligência artificial que explicam a alguma determinada situação. Diríamos, seriam você controlar um pouco, botar guarda-reios para que os seus modelos não alucinem, tá bom? Então, equilibrar isso requer o quê? Requer essa supervisão humana, requer uma visão mais de negócio. Porque se você simplesmente aceitar o que é gerado dos seus modelos sem fazer uma análise crítica e entender como ele foi gerado, que dados ele coletou para esse modelo e como ele chegou nessa solução, num determinado resultado, exige essa visão humana, tá? Então, essa é por isso que a gente fala essa inteligência cognitiva combinada, tá? Porque a cognição é você saber aprender, é você ajudar nessa criação desses modelos de machine learning, tá bom? Ainda. Alguém quer falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos lá. Então, esses modelos de nova plataforma, dessa nova economia que a gente está vivendo, essa economia que hoje é totalmente digital, ela tem alguns efeitos que a gente chama os efeitos de rede. Aí tem um artigo muito bom do professor Silvio Meira, do César, que ele fala dos efeitos de rede. Eu sugiro que quem se interessar por esse assunto, leia. Os efeitos de rede, eles aceleram o crescimento de mercado. Eles potencializam, né? Então, você ter, por exemplo, efeito de rede, a curtição, quando você tem lá curtir, quando você tem seu Instagram, você criou algoritmos, ou quando você cria uma rede que coloca é, influenciadores que dão uma aceleração na sua participação de mercado, isso tudo tem uma estratégia por trás, tá bom? A personalização, a IA, Por favor. a Mutado. persona- Tá, obrigada. A personalização, ela está atrelada a um processo cada vez mais evidente dentro dos algoritmos de inteligência artificial. O processo de matching e de eficiência. Isso aqui você vê muito nas redes sociais. Então, a IA, cada vez mais, na medida em que você dá um like, eu não sei se vocês sabem, mas na medida em que você dá um like, ela conhece um like que você dê em um post, ela já sabe o algoritmo já reconhece o teu gosto. Na medida em que você dá 5 likes em posts diferentes, você já, o algoritmo já consegue identificar quais são as tuas preferências de conteúdo. Quando você dá 10 likes, ele já sabe quase tudo a respeito de você. Tá? Então, isso são os algoritmos, né? E isso não é a informação da Lisbeth. Isso é informação, se vocês quiserem ver, do TikTok, tá? Tem um estudo só sobre isso. O quantos likes você dá num post e o que isso atrela a respeito de você, tá?
Então, esses efeitos de rede são muito estudados no crescimento da economia. E a combinação de vários efeitos de rede você consegue trazer para o crescimento das suas plataformas e dos seus ecossistemas, né? Quando a gente trabalha com a questão de organizações, a gente usa muito, inclusive startups e novos modelos, a gente utiliza muito essa visão de ecossistema sendo orquestrado pelas organizações. Então, você monta o seu ecossistema e você tem o processo de cocriação através de parcerias estratégicas, e aí você vai ampliando o seu alcance e, ao mesmo tempo, criando produtos que são produtos mais modulares, que você interage. Então, às vezes, você tem, falando, por exemplo, dessa automação que é a plataforma de inteligência generativa end-to-end, ela cria uma integração através de APIs com diversas plataformas. Então, você consegue criar, usando três IAs generativas, MVPs com muita facilidade e muita rapidez. Então, existe um ecossistema que se interliga quando você fala, por exemplo, de criação de produtos novos. Existem outros ecossistemas para indústrias, existem outros ecossistemas para segmentos específicos, que eles às vezes se interconectam, tá? É, um ponto que ainda é um ponto, digamos, a se explorar é como monetizar, é como você valorar os dados que você tem, como você criar esses produtos e efetivamente trazer receita para a companhia, novas linhas de receita. Esse é um desafio ainda das grandes organizações e também de algumas startups, é como efetivamente eu monetizo, né? Porque cada vez mais o que a gente está vendo é que as pessoas não estão mais competindo pelos ativos, né? Mas sim como eu me posiciono com as minhas soluções dentro do meu ecossistema. Quanto mais relevante eu for para o meu ecossistema, mais valor eu tenho para esse ecossistema, né? Então você vê, por exemplo, é, algumas soluções que elas às vezes nem aparecem dentro com nomes de marca ou mídia, mas elas são fundamentais para as transações de outras plataformas. E elas ganham, é, é, monetizam muito com essas soluções, porque elas são relevantes para o ecossistema onde elas estão inseridas, tá? Exemplo disso, não sei se vocês lembram, você tem, por exemplo, para a área financeira, você tem diversas empresas que fazem toda a parte transacional dos bancos e elas não aparecem com seus nomes. O banco aparece fazendo a sua transação final, seja de um pagamento a receber ou não, mas você tem várias empresas que só se dedicam a fazer essa transação dentro do ecossistema de validar uma transação financeira, ok? Então, temos essa visão de ecossistema. Para quem é de startup e quer montar, sempre que você for construir, o ideal é você entender dentro do ambiente, do ecossistema que você vai implantar a sua startup, qual a conexão e que relevância você tem dentro do processo para você poder competir diferenciadamente. Então, sempre é importante saber como você se diferencia pela influência que você vai ter dentro do ecossistema que você tá bom? Eu vou compartilhar, como eu falei com vocês, quais são as ferramentas de IA generativa que eu utilizo no dia, não digo no dia a dia, mas que eu utilizo e vou compartilhar aqui com vocês para vocês terem e fazerem algumas testes, por exemplo. ChatGPT eu utilizo como assistente de escrita e para prototipar algumas ideias e algumas soluções de misturando IAs, tá? Eu uso o ChatGPT com a frequência diária. O Perplexity eu utilizo, por exemplo, quando eu quero uma pesquisa com referência bibliográfica. E aqui o Perplexity, para quem é assinante da Vivo, ele está com 1 ano gratuito
para a parte Pro. Ele é gratuito. Todas essas ferramentas são gratuitas e tem o modo pago. Mas o Perplexity, ele é muito bom para você criar, buscar referências bibliográficas, tá? O Eleven Labs, quando você precisa criar um agente de voz ou simular conversas, o Eleven Labs te ajuda na criação de agentes para você fazer essa interação, ele é muito bom. Para estudo, para ler papers, para fazer resumos, para criar podcasts, o Notebook LM, aqui tem um L a mais, o Notebook LM, ele é fundamental para a parte de aprendizado. Ele faz resumos muito bons. Eu não sei aqui quem utiliza, mas eu super recomendo o Notebook LM, tá? O end-to-end, aí vai para a resposta de quem me perguntou aqui. O end-to-end, ele cria agentes de IA e automação de workflow. Então, o end-to-end, para pequenas empresas, para automação, eu super recomendo o end-to-end. Ele é muito eficaz e eficiente, tá? Eu só utilizo, por exemplo, quando eu vou criar MVPs, a gente utiliza quando necessário. Esse QN quer dizer quando necessário. O Cloud, tem muita gente usando, e aí eu sugiro até que vocês olhem. O Cloud, ele fica. Tem duas formas. Tem o Cloud, que é um tipo um stick, e tu tem o Cloud, que é um que cola, é tipo um cartão que vai atrás do teu celular. O Cloud, ele grava as reuniões, ele faz mapa mental e resumos de reuniões. A única coisa do Cloud que é um pouco assim, é, digamos, que eu não considero tão bom, é que o Cloud é por assinatura. Então, aqui tu tem que assinar para ter. Agora tem um novo, que eu não lembro o nome, que faz o mesmo papel do Cloud, tá? Me comentaram recentemente, mas o Cloud para mim ajuda em reuniões, quando eu preciso fazer mapa mental, gravar, ele ajuda bastante. O Claude, para fazer análise de dados, o Claude para mim eu acho ele melhor. O Gama, para você fazer apresentações rápidas. Então você faz o contexto no chat GPT, traz do chat GPT para o Gama, você cria apresentações interessantes para a organização. O Filmora, você faz edições de vídeos, e aí você tem outros também, mas assim, o Filmora ele é mais simples de usar, então você pode fazer uma edição de vídeo. O HeyGen, para criação de avatar, eu considero a melhor ferramenta de IA generativa para fazer a criação de avatar. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou convidar vocês a fazer um experimento em casa. Não aqui, mas eu vou convidar vocês para fazer usando o HeyGen. O Gemini é muito mais para você ter uma outra IA de assistente de escrita para fazer um contraponto ao chat GPT, para você fazer a validação. O Lovable. O Lovable, ele cria para você, é, para programadores, mas o Lovable vale muito a pena para você criar algum protótipo que você queira. Você integra o Lovable com o end-to-end, você consegue criar um mini protótipo para mostrar valor. Então, muitas vezes, vamos supor que você queira criar um aplicativo, quer testar, quer fazer alguma coisa que seja relevante ou quer validar a tua ideia, você pode usar isso no Lovable, integrando, por exemplo, com end-to-end dentro de um ambiente controlado, ele te gera um MVP muito rápido, ok? O Copilot, que aí você usa direto para quem usa Microsoft. O Acho que o Grammarly para pessoal tá fazer. calmo. Melhor Perdão? esperar. Ah, Mutado. o Grammarly você usa para fazer agente de correção ortográfica. O Zero GPT, ele te diz se um texto ou qualquer outra aplicação foi gerada por uma IA generativa. Então você está na dúvida se alguém te mandou um material que o material foi criado por IA generativa. Você coloca isso dentro do Zero GPT e ele te faz a análise se isso tá ok, foi feito ou não. Ele te dá um percentual, tá ok? Então você vai poder saber se um determinado texto foi ou não usado o chat Elisete, GPT. professora, posso fazer uma pergunta? Pode ir, Ricardo. Obrigado
Até agora, muito boa a sua aula. Só queria fazer uma pergunta até um pouco provocativa, né? Eu sou professor e pesquisador e trabalho no UFMG. Com Uhum, essa enorme quantidade de software de IA que tem, todos esses aplicativos que você citou e mais outros aí que a gente conhece, né? Quillbot, por exemplo, Consensus para fazer revisão bibliográfica, Quillbot para escrita acadêmica, Grammarly para escrita acadêmica, como você citou também, em inglês especialmente, né? uhum. Como é que a gente vai ter vantagem competitiva? Hoje eu vejo que está todo mundo mais ou menos nivelado. Até os alunos, né? Você manda o aluno fazer um trabalho, ele chega com um trabalho maravilhoso, né? Eu fico assim muito satisfeito, né, de ver que o aluno entendeu tudo. Aí eu pergunto, qual foi o uso que vocês fizeram da IA no trabalho? Eu sei que eles usaram, né? Aí eles falam, ah, não, eu usei para revisar, para me ajudar a melhorar as minhas ideias, né? Eu assim, eu fico preocupado a gente ficar cada vez mais preguiçoso, sabe, Lisbeth? Porque tem tudo para tudo, né? Ei, Tem. Desculpa, Ricardo. é isso. Não, Ricardo, é assim. Efetivamente, dentro das organizações, para você, para professor, eu acho que o desafio está muito maior, tá, Ricardo? Dentro das organizações, eu visualizo um gap maior para você, ainda tem um espaço muito grande. Mas como na área de docência, eu vejo que é um desafio grande do professor, efetivamente se posicionar de uma maneira diferenciada e gerar uma vantagem competitiva para os alunos, tá? Porque o que eu vejo é qual é o diferencial que você vai trazer? É a aplicabilidade, Ricardo. É aonde você está usando, como você se utilizou Acho que dentro da aquilo que você área falou no acadêmica. início, né, Lisbeth? Você falou que a gente voltar para uma relação com os alunos mais pessoal, mais coletiva, de diálogo, dialética. Sala de aula. Exato. Trabalhar, É, talvez, com exames orais também, porque se não for assim, a gente não vai ter nenhum tipo de segurança de que no extra-classe os alunos estão se esforçando mesmo para é, aprender e para usar os conhecimentos. Exato. Então, assim, dentro de organizações, nas organizações, eu acredito que tu tem um espaço maior para trabalhar, porque o nível de maturidade difere. Dentro do mundo acadêmico, o desafio para o professor é maior e por isso o professor tem que se posicionar de uma maneira diferente, tem que ter um aprendizado diferente e entender que a IA é uma IA ampliada do seu conhecimento e tem que trazer a aplicabilidade, exemplos, tem que trazer. O estudo exige mais do professor um posicionamento criativo, tá? Então é assim que eu vejo, tá bom? Para mim, essa é a vantagem para você se distinguir de outro professor, tá bom? Vamos lá. E essas aqui, tá, Ricardo, são as ferramentas, e todo mundo aqui, são as ferramentas que eu, Lisbeth, uso. Eu vou mostrar que aqui tem muito mais, mas essas são as que eu me identifiquei. Tem gente que tem outro portfólio. Então, cada vez mais o indivíduo vai ter o seu kit de inteligência ampliada. Essas aqui eu estou compartilhando com vocês, o meu cérebro ampliado. O meu cérebro ampliado é por essas 17 IAs aqui. E eu, com o meu poder criativo, eu junto isso e crio soluções diferenciadas. Mas não existe uma única IA que junta essas 17. Eu vou montando de acordo com o problema que eu tenho que desafiar, seja um problema como educadora ou seja um problema dentro da minha empresa para atender indústrias. Eu faço essa mescla. E é esse o diferencial que eu vejo. É você saber como você vai ter um pensamento sistêmico para você ofertar uma solução que junta essas combinações de ferramentas e se utiliza isso da melhor maneira, tá? Uma outra ferramenta que eu utilizo aqui é o Napkin. O Napkin, para quem quer fazer infográfico, quer apresentar para o seu diretor de vendas, quer apresentar para o seu diretor de supply, ou quer apresentar para uma reunião de conselho algumas ideias, trazendo referências. Você pode combinar. O Notebook LM gera um relatório e traz isso para um Napkin para gerar um infográfico, tá? Isso também é muito importante, é muito relevante. O Canvas eu uso direto para fazer apresentações. Então, o Canvas eu vejo ele como uma ferramenta do dia, que assim, para fazer apresentações, quando necessário, é onde eu utilizo. Então, isso aqui eu estou compartilhando com vocês
o meu cérebro estendido. Tem pessoas que têm muito mais do que isso e se utilizam outras, ok? Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês. Eu não vou conseguir mostrar o áudio, porque eu tentei aqui, mas eu não consegui. É, eu vou convidá-los a fazer o seguinte, e não precisa ser agora, pode ser num outro momento. Uma coisa simples para vocês fazerem em casa. E depois vocês podem postar nas suas redes sociais, porque vai ficar muito legal. É, eu tive um desafio, nós tivemos um desafio de letramento para o board de uma organização, um C-Level. E o desafio foi um board de uma empresa de alimentos. E o desafio foi convencer o board, o presidente do conselho, da necessidade de letramento. Então, o que que a gente fez? Eu simplesmente pedi para o Chat GPT e disse: Chat GPT, me cria um contexto. Eu tenho que fazer, eu tenho esse desafio, que é apresentar um texto de convencimento de 2 minutos. Por que que ele precisa contratar letramento em IA? Eu peguei uma foto do WhatsApp, criei um roteiro dentro do Chat GPT, descrevendo o roteiro, e aí ao lado desse roteiro tá aqui escrito o que o Chat GPT me gerou, e eu pedi ao Chat GPT que ele criasse esse contexto dentro do HeyGen, que eu precisava do prompt para o HeyGen. Então, eu pedi para o ChatGPT gerar o prompt para utilizar uma outra plataforma HeyGen. E depois que eu concluí esse vídeo, eu fiz um quarto passo que foi editar uma imagem utilizando o fundo da Filmora. Então, quando nós fizemos isso em 40 minutos. Eu não consigo mostrar porque eu não consigo, mas colocar, mas o vídeo ficou perfeito. Então eu convido vocês, no momento que vocês julgarem oportuno, pegarem uma foto, seja do WhatsApp ou uma foto comum, cria um contexto nesse chat GPT, pede para o chat GPT gerar esse prompt para usar no HeyGen e do HeyGen usar um quarto passo que é fazer usando o Filmora um plano de fundo. Então você pode pegar para dentro da sua empresa, você pode fazer, é, sei lá, uma foto do seu, a- do seu chefe ou sua mesmo e cria. Faça esse teste e você vai ver com que facilidade você cria um avatar perfeito. Se você quiser criar um avatar com a sua voz, você dentro do HeyGen precisa assinar, mas você matura o seu avatar em 48 horas e a voz fica perfeita, tá? Por que que eu estou compartilhando com vocês isso? Para mostrar para vocês que você pode resolver um problema com maneira criativa. Aqui a gente está usando três plataformas: ChatGPT, HeyGen e Filmora, né? E um ponto que eu aprendi recentemente existe uma metodologia para você trabalhar dentro do ChatGPT que eu vou compartilhar com vocês, que são os 3 Cs. Os 3 Cs é você definir muito bem qual é o seu challenge, o seu desafio para o ChatGPT. Tem que definir muito bem o challenge. O contexto, que é aonde você vai aplicar. Então, definir o contexto, dizer para quem, detalhar o máximo possível o seu contexto. E o conversation é fazer esse refinamento. Quando você faz esses 3 Cs no ChatGPT ou em qualquer outro plataforma de IA generativa que vá gerar um resultado através de uma interação de um prompt, utilizando 3 Cs você vai ter um resultado bem melhor, ok? Então, aqui o HeyGen me gerou esse script. O HeyGen não, o ChatGPT me gerou esse roteiro direto para utilizar dentro da plataforma do HeyGen. Então, você veja que as próprias IAs generativas conversam uma com a outra e se integram, tá? Eu convido vocês a fazer isso.
Vocês estão ouvindo? Não ouve, né? Pronto, então não vou perder. Não, eu sei que vocês não ouvem. Vamos aqui para recursos práticos e humanos. Quando nós falamos de trazer esses recursos, além das ferramentas, além da IA generativa, além, desse contexto que a gente falou do ser humano, o que que são 5 pontos que a gente considera, fundamental para você interligar e fazer essa inteligência combinada? É definir muito bem um estudo de caso onde você quer aplicar. E principalmente esse estudo de caso que tenha uma proximidade com a realidade da onde você vai implementar a sua IA dentro da organização. Ter o storytelling, ou seja, fazer essa narrativa que você vai apresentar, o seu estudo de caso, que ela tenha um passo a passo, mas que conte uma história, que conte efetivamente, através dos dados ou através da problemática, como você está resolvendo. Outra coisa que pode ajudar muito nesses processos para você implementar IA generativa e modelos de vantagem competitiva e você implantar isso dentro da empresa, criando essa cultura, é você ter debates e rodas de conversa. Trabalhar o design thinking, que é um dos instrumentos da inovação, ela ajuda no pensamento crítico. Questionar, aplicar aqui também a técnica de laddering, que é a técnica de laddering é uma técnica dos 5 porquês. Quando alguém te faz você questiona alguém, por exemplo, vou comprar vou implantar uma IA dentro da organização para criar um agente para a área de atendimento. Você vai perguntar, por quê? A pessoa vai responder. Você pergunta, por quê? A pessoa vai responder a segunda vez. Você pergunta por quê? Terceira, por quê? Quarto. Quando chegar no quinto porquê, este é o real motivo pelo qual a pessoa quer implementar. Então, dentro de debates e rodas de conversa, estimula o pensamento crítico você utilizar a técnica de laddering. Laboratórios e oficinas práticas ajudam no contexto de colocar a mão na massa, que foi o que eu trouxe aqui para vocês integrarem 3 plataformas de IA. Feedback contínuo, trazer o acompanhamento da evolução. Então, não é simplesmente você ver o resultado daquela IA, é você ver de que maneira você pode aprimorá-la. Ou, se não deu certo, o que você errou, aonde você não colocou a análise que você precisava colocar. Mas isso tem que ser contínuo, tá? E isso a parte de governança no feedback contínuo ajuda bastante porque você define os procedimentos, tá? E também os donos do processo, os rituais, com que frequência. Então, feedback contínuo ela ajuda dentro do processo da governança. A integração interdisciplinar você aumenta o seu repertório quando você amplia essas soluções envolvendo outras áreas. Aqui você pode utilizar a questão de hackathons. Hackathons aqui nesse ponto ajuda também nessa visão de trazer mais recursos para o letramento e para o entendimento da adoção da IA dentro das organizações, para que aí sim você consiga criar produtos que vão te diferenciar, tá bom? Opa, eu abri aqui um negócio que não era para ter aberto. Deixa eu sair daqui um minuto. Pronto. As automações de inteligência, todas as automações, quando vocês quiserem utilizar dentro da IA, você tem algumas evoluções. Então, até aqui no início, o rapaz perguntou: mas as superinteligências. Existem 3 tipos de inteligência artificial que a gente qualifica. Tu tem a inteligência artificial a narrow, que é a inteligência que a gente tem o controle, que é uma inteligência que a gente está neste momento atual, que é a ANI. Nós temos a AGI, que é a IA mais general, que é uma IA que vai começar a trabalhar a parte de modelagem mais complexa, que você está falando de imitar efetivamente o comportamento humano, e você tem as superinteligências, que são os humanoides, tá?
Mas na IA Narrow, você tem o processo de automação inteligente, que é você usar RPAs, de você usar medição para aumentar a performance, você usar IoTs. Então, a automação inteligente, antes de você sair implementando, o ideal é que vocês se questionem que processos eu tenho de ponta a ponta e efetivamente isso vai me trazer uma vantagem dentro da empresa, isso vai trazer valor para dentro da empresa, isso vai ofertar valor para o mercado. Então, eu preciso criar um roteiro de automação, mas eu tenho que avaliar a questão do retorno do investimento. E não só o retorno do investimento, mas eu tenho profissionais dentro da empresa que têm essa competência ou eu preciso ainda requalificá-los? E como eu vou medir? Que tipo de indicadores eu vou estipular que vão medir essa produtividade? Eu sugiro esses três steps antes de você sair implementando um algoritmo de RPA, tá? De automação inteligente. Por isso eu falei para vocês as ferramentas gratuitas, porque o end-to-end ajuda nesse processo de automação, de workflow, sem custos elevados, e você pode fazer isso e ainda depois criar esse teu roteiro de automação com o ROI associado, tá bom? Outro ponto fundamental no processo de adoção de IA e de mecanismos de vantagem é você ter transparência, e responsabilidade dentro dos algoritmos que você vai criar. Trabalhar a questão de risco e viés para você não gerar. Lembra que eu comentei a respeito de criar algoritmos sem ter os seus guardrails? Você precisa trabalhar esses riscos para evitar que você tenha viés no processo das suas modelagens. Utilizar uma regulação, então ter um regulamento com relação ao seu, digamos, ao seu modelo de IA dentro da companhia, né? O que você vai utilizar. Se você for uma empresa grande ou pequena ou média, você saber trabalhar frameworks de fairness. O que são fairness? São frameworks que considerem a equidade, que considere que você está avaliando a questão de justiça, fazendo a visão mais correta, mais ética. Então, trabalhar alguns frameworks, você ter isso desenhado, ajuda nesse processo dessa criação da adoção da ética para IA, da sua política de IA ou do seu comitê de IA, dependendo do tamanho da empresa que você tenha. Trabalhar a questão de compliance, o que é correto ou não em relação às normas que estão sendo vigentes com relação à IA generativa do país, e balancear para você ter uma inovação com responsabilidade, né? A questão aqui da responsabilidade e da sustentabilidade. Então, essa visão ética, ela se torna relevante quando você está trabalhando futuros com relação à implementação de algoritmos, tá? Professora, Ah, Gente, poderia pois fazer não? uma pergunta? Oi, Fernando. Esse ponto de ética, de compliance dentro da IA, hoje acho que é um dos pontos mais críticos, né? Porque a gente ainda não conseguiu entender os limites que a IA pode chegar. Acho que são coisas que a gente tem aprendido. E aí uma preocupação minha, né? Quando a gente começa a olhar a quantidade de ferramentas que existem hoje com IA, e principalmente quando a gente vai para um modelo em que eu estou trabalhando com algumas dessas IAs mais simples, modelo não pago, ou alguma coisa assim, acho que tem uma questão ali de risco importante em relação ao tipo de informação que a gente carrega nessas ferramentas, né? Porque a gente vai ter uma solução, uma decisão mais bem baseada. Por outro lado, eu estou compartilhando dados numa IA pública que podem ser sensíveis para a empresa. Como que a gente consegue balancear isso para poder evoluir sem tanto custo, talvez, inicialmente, né? Porque eu acho que é um ponto bem relevante que foi comentado anteriormente,
e aos poucos também ir fechando para que eu não gere riscos aí estratégicos, porque eu estou compartilhando informações que são importantes para a estratégia da empresa. Fernando, é um bom ponto que tu está trazendo e isso não acontece só na questão da ética com a IA, tá? Eu não sei se você viu, por exemplo, quando você tem aí o GitHub, o pessoal coloca para fazer testes dentro do GitHub, compartilha dados. Então, você tem que ter uma política de como você vai utilizar esses dados dentro dessas plataformas, entende? Que tipo de dados você vai botar para testar, que tipo de solução você vai colocar para testar. Talvez tu tenha que fazer algo anonimizado, genérico. Então, você precisa começar a trabalhar esse tipo de coisa. Dependendo da empresa, quando uma empresa ela já adota uma solução, às vezes você tem núcleos que não são, que são on-premises, que não são públicos. Então, esses modelos, às vezes, para algumas coisas faz mais sentido. Por isso, ter como parceiro a área de tecnologia, um CIO que permita criar esse foundation para vocês, é fundamental para que vocês possam desenvolver toda essa gama de possibilidades que existe aqui, tá? Mas é um desafio grande e não é algo simples de responder. Você precisa ter, tem que ter, ou seja, um bom senso na utilização. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar para trás e deixar que as coisas aconteçam. Ah, porque não está pronto, eu não vou fazer. Não, você precisa saber os riscos que você está colocando para você entender até onde você vai com determinado dado. Dados muito sensíveis, normalmente nem a tua área de TI vai deixar você usar essas plataformas. Até porque dentro da organização existem regras e políticas muito claras com relação à adoção. Por isso eu falei do foundation da IA. Lembra que eu falei da fundação? Essa fundação passa por um processo de governança muito sério para permitir que você possa implementar isso dentro das organizações. E se é uma empresa pequena, também tem que ter uma política clara, tá bom? Bom, então vamos seguindo aqui. Como é que a gente está com o futuro da economia orientada por IA? Cada vez mais a IA ela se torna essa base estrutural dentro das organizações. Então você tem os setores, por exemplo, de saúde que já está sendo reconfigurado. Quando você olha, você já tem a jornada do paciente já sendo atendido por algumas ferramentas de IA. Então, se vocês quiserem ver um case super ótimo feito no Brasil, você tem o case do Beneficência Portuguesa. O Beneficência Portuguesa, ele já utiliza, dentro da área da saúde, tudo por IoT. Dentro da área da saúde, você tem um índice muito grande, quando você faz cirurgias nos hospitais, um índice de queda muito grande. Por que a queda? Porque as pessoas estão nos seus leitos e elas levantam, porque já se sentem bem, levantam, só que quando você fica muito tempo numa posição, ao levantar, você fica tonto. Você cai, não é na sequência que você levanta, você cai logo depois. Então, você não pode levantar logo em seguida. Não deveria, né? Se você não tem acompanhante no quarto. E dos pontos que eles fizeram foi criar IoT, sensores que acusa na central da enfermagem para avisar que o paciente levantou. Então, você tem aí alguns mecanismos sendo reconfigurados. Você tem, da área de finanças, esteiras totalmente já de liberação de crédito ou de análise de crédito já financeira, toda ela feita por algoritmo. Você tem dentro da indústria já algoritmos relevantes na manufatura para fazer a parte de IBP. Então, você tem a parte de IBP de planejamento, já tem muita coisa sendo feita já com algoritmos preditivos e até algumas coisas de IoT. E para o governo, você tem lá o GovBR, que já está começando a utilizar algumas interligações em alguns modelos, né? Você tem outros governos, como o da Estônia, que já utiliza dados na sua complexidade. Esses modelos orientados por inteligência, que eu chamei inteligência ampliada e combinada, volto a falar, o que é inteligência ampliada e combinada? É a junção da inteligência humana com a inteligência artificial.
Eu gosto desse conceito porque os modelos, eles não saem simplesmente de uma IA generativa, eles saem dessa combinação do seu potencial humano com relação a julgamento, com relação à ética, a contexto cultural, a sensibilidade do ambiente, às emoções, à imaginação, ao processo criativo. Então, você junta isso com a IACO na sua potencialidade de reconhecimento de padrões, na sua potencialidade de velocidade de processamento, de escala. Então, por isso eu chamo de inteligência ampliada e combinada, tá? As empresas, elas se transformam agora, aquelas empresas que agora começarão a utilizar, elas vão liderar o próximo ciclo econômico. Nós vamos entrar, então, é necessário que a gente faça esses experimentos, porque o novo ciclo econômico já vem surgindo. Se a gente deixar para pegar a onda depois, nós vamos perder o timing. Então, minha sugestão é que esse futuro econômico orientado por IA seja feito agora, que vocês criem modelos, que vocês analisem, que vocês testem. Aqui são esse slide aqui, eu fiz assim, peguei um resumo de algumas IAs, algumas já até desapareceram, algumas plataformas, mas a inteligência aqui, de escrita, por exemplo, você já tem aqui, quanto mais próximo do centro, são algumas que já têm mais adoção, tá? Então aqui você tem, na escrita, veja a quantidade da escrita, aquilo que você já tem de IA. Por exemplo, o Grammarly, que eu citei para vocês, eu utilizo o Chat GPT. Aqui você tem outras que estão aqui consideradas como escrita mais evoluídas, mas não necessariamente ação, porque tem a questão da adoção. Muitas vezes uma tecnologia ela pode até ser melhor tecnicamente, mas tem a visão da adoção do mercado. Então, isso também é relevante, tá? Também é considerado. Então, aqui é só para vocês terem uma visão da quantidade de ferramentas de IA que já existem disponíveis. Isso aqui já está bem maior. Se a gente for olhar com relação ao ser humano, à IA, muitas das habilidades humanas já estão ultrapassadas pela IA generativa. Este mês, o ChatGPT completa 3 anos. E o que ele já superou o ser humano na parte escrita, não tem nem questionamento. Você já tem IAs que já reconhecem o padrão, o reconhecimento de padrões muito maior do que o ser humano. Você já tem IAs que conseguem ver, por exemplo, o raio-x com mais eficiência do que o próprio médico. Então, por isso a gente está falando dessa visão ampliada, tá bom? Tem ferramentas aqui, tem ferramentas para vocês olharem de produtividade, de vídeo, de marketing, de chatbot, de design, tá? Trouxe algumas para vocês verem o que faz. Como eu comentei no início, nós temos níveis de maturidade. Esses níveis de maturidade com relação à implementação de uma IA generativa dentro das organizações depende muito de como você mapeia as jornadas, de como você vai integrar isso com a sua visão, de negócio, né? Aqui nós temos 5, que é a visão observador. Então, quando você está ali com um uso pontual da IA, você está criando o seu MVP, você tem uma capacitação ainda pequena, você tem um nível ainda sem muita integração, você diz que você está num nível de maturidade de IA generativa observador. Depois você pode passar para o seu processo de exploração, né? Onde você começa a ter já uma capacidade técnica, você tem algumas integrações, você faz alguns pilotos já interdisciplinares com outras áreas. Então você está ali explorando, criando ali alguns laboratórios. Você passa para um perfil construtor quando você já tem processos efetivos que estão
conectados, você já tem uma meta clara do que você quer fazer com a sua IA generativa, com a sua política de IA. E aí, quando eu falo IA generativa, não é só a política da IA generativa, é a política da IA como um todo. E dentro da IA entra automação, entra RPA, entra IoT, entra IA generativa, entra modelos de machine learning, entra tudo isso, tá? Você passa depois para um modelo de IA, de orquestrador, que aí você já começa a ter uma capacitação, uma governança, processos já de observação de modelos que já foram implementados, para você aí chegar num outro nível, que é o quinto nível, que é um quinto nível onde a sua IA já é ela é já digamos, o mainstream da sua empresa, do seu negócio, e aí efetivamente você toma a decisão baseada nos resultados que a IA está gerando, tá? Ainda aqui tem poucas empresas acho que raríssimas ainda, apenas as que já nasceram como IA, que elas estão aqui como IA no centro do negócio. Algumas estão começando a utilizar dentro do seu processo. Você pode olhar, por exemplo, eh, a complementariedade que tem do ecossistema do Chat GPT agora. Não sei se vocês sabem, o Chat GPT já está passando o Google em termos de busca. Então, ele já está criando agora uma visão integrada para que, dependendo do contexto que você está fazendo a sua pesquisa, você vai começar a ter APIs com outras plataformas. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa de contexto com relação a preparar uma, sei lá, uma receita. Eu posso já ter um Uber associado para você ter um Uber ou Trella, e você pode ter qualquer aplicativo que já vai te dar a receita, os ingredientes que você precisa para você montar aquela receita. Então, você já tem isso sendo integrado, tá? Ainda no nível de maturidade, você tem alguns pilares estratégicos. E aqui a visão de governança e responsabilidade é um dos pilares, que é a parte de você ter claro com relação à sustentabilidade, a parte de distribuição clara das regras, dos papéis. A estratégia que a gente comentou de liderança, como é que você vai trabalhar as equipes, que decisão você vai tomar, qual o nível de portfólio, como é que você vai criar, a visão de risco e decisão, né, como você vai orientar a tomada de decisão, a implementação, e efetivamente a integração com outros sistemas no seu dia a dia e a capacitação técnica e cultura que vai consolidar as implementações que você vai trazer para dentro da sua organização, tá? Então, esses, digamos, são as evoluções. Aqui é só hoje eu dei para vocês uma pincelada. Esses cursos aqui a gente tem mais profundo dentro do LabData, tá? Eu estou só trazendo aqui uma pincelada daquilo que a gente fala a respeito de maturidade, de nível de maturidade de inteligência artificial dentro da adoção. Quando a gente traz essa visão de IA, a gente não recomenda que veja a IA como projeto, e sim uma IA como uma estratégia de reinvenção. Porque cada vez mais a gente percebe que as decisões que o- os, os donos de empresas, os empreendedores, os C-level de empresas médias e grandes, é, as decisões que eles tomarem hoje vão definir os próximos 5 anos. Então, ter essa visão da IA como uma estratégia de reinvenção do seu negócio é fundamental. Entender que o processo de aprendizado, que é desaprender aquilo que eu já aprendi, vou repetir, é desaprender aquilo que eu já aprendi para reaprender, para adaptar, vai escalar mais rápido para eu poder colocar soluções dentro da empresa que efetivamente virem vantagem competitiva. E nós estamos falando de uma nova economia que ela
exige dos profissionais que conheçam dados e ecossistemas, não só as soluções de IA, mas ecossistemas que eu comentei anteriormente, é como se ligam os ecossistemas, como eu vou, onde eu sou, onde eu gero valor dentro do mercado onde eu estou atuando. Porque nós não estamos na era digital, nós já estamos numa era de cognição, de entendimento, uma era cognitiva. Por isso é necessidade da inteligência combinada, de trazer essa inteligência humana, mais essa inteligência artificial para o nosso dia a dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado e me coloco à disposição para responder perguntas e se quiserem questionar, me achem nas redes sociais, no em LinkedIn, eu estou à disposição de vocês e obrigada por terem estado aqui comigo essa 1 hora e 40 minutos que estivemos juntos, tá bom? Muito obrigada.